Ah, que é a Eliane, professora de Física. Vamos corrigir o PET volume 2, a primeira semana? Na primeira questão, nós temos aqui um texto falando sobre as unidades de medida, a importância, né, de medirmos as coisas de acordo com um padrão. Esse padrão é nosso SI, nosso Sistema Internacional de Medidas. Então, vimos que é importante medir a sensação, o tempo, a distância. Vimos que existe um padrão, por exemplo, a massa é em quilos, a distância é em metro, o tempo é em segundo, a velocidade é metros por segundo, né? A temperatura é Kelvin, a força é Newton. E a partir desse padrão, a gente também pode estar utilizando outras unidades de medida. Então, vamos para a primeira questão. Das medidas listadas abaixo, faça uma transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no SI, no Sistema Internacional de Medidas. Então tá, um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Gente, no SI, o padrão para a distância é metro. Então, nós vamos ter que transformar quilômetro em metro. Como? Ou você faz uma regra de 3 simples, 1 quilômetro é 1.000 metros, 3.500 quilômetros é x, multiplica cruzado ou em contra, ou você pensa, ó, para transformar quilômetro em metro, basta multiplicar por 1.000. Ok? Então, 3.500 multiplicado por 1.000, nós temos aí a nossa distância em metros. Número 1, letra B. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade aproximada de 360 km por hora, gente. Mesma coisa, ou regra de 3, ou lembra que para transformar quilômetro por hora para metros por segundo, que é a unidade padrão, não é quilômetro por hora, é metros por segundo no SI, basta dividir o número por 3,6. Então, com a regra de 3, fica assim, ó, 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. X é o que a gente quer encontrar. 360 km por hora são quantos metros por segundo? São 100 metros por segundo. Ou é só dividir 360 por 3,6, ok? Letra C. A Estação Espacial Internacional EEI orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Gente, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 92 minutos tem X. É só multiplicar 92 por 60. Achamos aí 5.520 segundos. Questão número 2. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse, né, se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros num tempo de 12 minutos. Qual alternativa vai indicar os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Então, vamos transformar a distância primeiro, os 2.400 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2.400 vai ter x. Ou é só para transformar metro em quilômetro, é só dividir por 1.000. Nós temos aí 2,4. Então, 2.400 metros é 2,4 quilômetros. No tempo, 1 hora, 60 minutos. Então, 12 minutos vai ser quanto da hora? Só dividir por 60, 0,2 da hora. A opção certa é a nossa letra E, 2,4 km e 0,2 da hora. Questão número 3. Uma moto está em um circuito de corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com velocidade de 180 km por hora, supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante a reta, responda qual deve ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos esses valores, né, dados na questão. Gente, a primeira atitude é observar se as unidades de medida estão no sistema único padrão. Vamos lá ver? Ó, distância em metros, 750 metros. Velocidade está em quilômetro por hora. Nós vamos ter que fazer a transformação. E é o que pede na letra B, ó. Faça a transformação necessária, gente. A velocidade, ela tá ok. Ó, minto. A distância tá ok. 750 metros. O padrão é metro para distância. O problema é a velocidade. Ela está em quilômetro por hora, nós temos que passar para metros por segundo. Então, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, você pode dividir por 3,6 ou 180. Achamos 50 metros por segundo.
Número 3, determine o tempo em segundo necessário para que o piloto passe por toda a reta. Ô, gente, como ele falou que mantém a velocidade constante no enunciado, nós vamos usar, né, as equações do movimento retilíneo uniforme. Para lembrar aqui, ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo, então, velocidade é a distância dividido pelo tempo, e o tempo é a distância dividido pela velocidade. Nós vamos usar tempo igual distância dividido pela velocidade. Distância 750, tempo 50 segundos, velocidade 50 metros por segundo, temos um tempo aí de 15 segundos. Questão número 4. Às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros e o motorista manteve a velocidade média de 60 km por hora. Ao fazer esse percurso, a que horas o ônibus chegou em Laguna? Ok. Tempo de partida, 13 horas e 30 minutos. A distância, 100 quilômetros, né? Manteve a velocidade constante, nós vamos usar a equação do movimento uniforme. Vamos achar esse tempo, porque o tempo que ele gastou para sair de Florianópolis e chegar à Laguna, o tempo foi distância dividido por velocidade, 100 dividido por 60, ele gastou 1,67 da hora, né? Agora, gente, como ele saiu 1h30, nós vamos ter que fazer um cálculo aqui. O que significa 1,67 da hora? 1 hora mais 0,67 da hora. Vamos transformar só esse 0,67 da hora para a gente entender em minutos, para a gente entender o que está acontecendo. 0,67 da hora em minutos, 1 minuto tem 60 segundos, só multiplicar por 60, vamos ter aproximadamente 40 minutos. Então, esse 1,67 hora é 1 hora e 40 minutos. Então, ele gastou 1 hora e 40 minutos. Ele saiu 13h30, mais 1 hora e 40 minutos, vai dar 15 horas e 10 minutos, fazendo as nossas somas aqui, transformações. Por quê? Quando se soma 30 com 40, dá 70 minutos. 1 hora é 60, vamos passar para lá, vira 15, sobra 10 minutos aqui. 15 horas e 10 minutos. Letra A, nossa resposta. Questão número 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função é S igual a menos 2 mais 5t, como S em metros e T em segundos. Letra A. Nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Gente, nós temos aqui a equação geral do movimento retilíneo uniforme, né? Essa é a posição, tá bom? Por isso que ela tá dando em metros. Então, você vai pegar todo movimento tem uma equação. Essa equação desse movimento é S igual a menos 2 mais 5 vezes T. Mas na matéria nós temos a equação geral. S é igual a SO mais V vezes T. Lembrando que S é posição final, SO inicial, V velocidade, T tempo. Você faz uma comparação, sabe? A velocidade vai estar multiplicando com o tempo. Quem é o número na equação do exercício que multiplica o tempo? É o 5. Então, nossa velocidade é 5, ok? Metros por segundo. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem? Gente, nós vamos ter que olhar a posição dela. A posição dela, tá vendo aqui, ó? SO corresponde a menos 2. Posição inicial, uma posição menos 2, ela tá indo, né? Ela tá antes da origem, mas indo no sentido da origem. Então, temos também uma velocidade lá, ó, mais 5 positiva. Velocidade positiva, movimento progressivo. E também tá saindo do menos 2, indo para o zero, tá aproximando da origem, tá? O móvel se aproxima da origem até zero e depois vai se afastar, porque vai continuar o movimento, tá? Então, a resposta fica aí, ó. Movimento progressivo, porque o sinal da velocidade está positivo, velocidade maior que zero. O móvel primeiro vai se aproximar de zero, tá vindo do menos 2, vai se aproximar do zero, que é a origem, depois ele vai se afastar. A última questão, tá? Uma partícula descreve um movimento uniforme, né? A gente viu ainda na questão 5, né, com a mesma equação. Na letra C, qual a posição inicial da partícula na trajetória? Aqui, ó, posição inicial, menos 2 metros, tá vendo? É só comparar a fórmula com a equação do exercício.
E letra B, em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos? Pega a equação do exercício, S é igual a menos 2 mais 5t. No lugar do t, coloca o tempo que você está querendo encontrar, a posição é 15. Repete o menos 2, multiplica 5 vezes 15, 75. Menos 2 mais 75. Depois de 15 segundos, ele vai estar nessa posição 73 metros, ok? Tchau, tchau, até a próxima semana.